quero aproveitar, o tempo está correndo, para falar sobre outro assunto que envolve política e também um pouco de Deixa eu judiciário. só colocar um Coloca, pontinho aí, diga lá, vai lá, vai lá. muito, muito, muito importante. Tá, É que, pela legislação, aquele que não foge do local do crime, em delitos de trânsito, não cabe aí o quê? Uma manutenção de custódia, de prisão em flagrante. Daí se está querendo buscar uma preventiva, porque essa prisão só pelo flagrante, em razão dessa circunstância, por lei, não cabe. tá certo. Vamos ver se vai acontecer de fato. Por enquanto, ele está preso em flagrante. Amanhã, a audiência de custódia. Falando sobre a justiça eleitoral, porque a Rosângela Moro fez a ponte aérea Curitiba-São Paulo, eleita deputada federal, e agora faz a ponte aérea São Paulo-Curitiba, em 2 anos. Foi e voltou. E vai ser candidata a vice de Ney Leprevot, a chapa com os dois candidatos do União Brasil. Oficializada essa parceria hoje, a gente até fez a sabatina com o Ney Leprevot há alguns dias aqui no UOL e na Folha, e ele falava sobre esse, entre aspas, namoro, né? Essa possibilidade. O senador Sérgio Moro, que é marido da deputada, participou dessa entrevista coletiva e eles anunciaram, portanto, que a Rosângela Moro aceitou o convite para ser pré-candidata a vice-prefeita de Curitiba. É isso, ela foi eleita deputada federal por São Paulo há 2 anos, e agora quer ser eleita vice-prefeita de Curitiba 2 anos depois. Sakamoto, esse vai e vem político, né? Até coloquei no Twitter hoje, me faz pensar sobre os planos de certos políticos, né? Se eles têm planos coletivos, né, sociais, ou se são planos individuais, né? Se são planos próprios, quer dizer, planos para si, e não para o coletivo. A gente, como você mesmo tinha colocado, né, na entrevista que a gente fez com o Leprevot, ele falou que estava esperando, né, o namoro virar casamento, né, ele ter a deputada Rosângela Moro junto, né, na chapa dele, né. Agora, é, é, é um pouco, na verdade, existe, na verdade, isso, na verdade, reforça uma coisa em Curitiba, antes até de responder o seu ponto, que Curitiba é uma cidade, né, com uma política, como todos os candidatos colocaram, mais conservadora, inclusive os candidatos mais, em tese, de partidos mais progressistas, eles também colocaram, né, algumas posições conservadoras nesse processo, né? E é claro que é uma cidade que, dentro desse caldo conservador, é onde o lavajatismo floresceu, né, e onde o lavajatismo cresceu por conta da 13ª Vara Federal, onde correu o processo da Lava Jato, que era tocada inclusive pelo marido da deputada, né, o ex-juiz, ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro, né? Então, a ideia é jogar para dentro da chapa do Leprevot, inclusive, os votos do lavajatismo, né? A questão disso tudo, Diego, que eu acho que é uma questão que se coloca, como você bem colocou, eu acho que a questão importantíssima a deputada Rosângela Moro foi eleita por São Paulo. Ela era do Paraná, a vida inteira estava no Paraná, e aí, por uma questão de aproveitar os votos do lavajatismo em São Paulo, ela acaba se mudando para São Paulo, se elegendo por São Paulo, e agora volta para o Paraná e sai como vice-prefeita do Paraná, né, de Curitiba, né? Aí isso é um tanto quanto, na verdade, com todo respeito à deputada, né? Mas isso pode ser encarado como oportunismo, né? De você ver um deputado, ele vai representar um estado. Inclusive, isso discute-se muito, porque no Brasil a gente opera como se fosse um grande distrito, cada estado, cada deputado representa os interesses de um estado inteiro, né? Em tese. Né? Sendo que em outros países do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, é por distrito, ou na França, outros lugares, é por lugares, por regiões menores, né? Aqui é por estado. E aí você tem um estado, ela representando o estado, de repente ela volta a representar o seu estado. Ou seja, parece que os estados, né? Parece que os votos dos eleitores são apenas trampolim para você alcançar, né, o cargo político, e não necessariamente você pensar num projeto de melhoria da qualidade de vida de cada local. É claro que esses políticos podem falar, não, mas a minha pauta ela é nacional. Sim, entende-se, pauta como corrupção é nacional, mas na hora que você desce o nível estadual, você tem necessidade do combate à corrupção em São Paulo, que são diferentes do combate à corrupção no Paraná. Né? É importante as leis nacionais, mas também são importantes você olhar para o Estado e ver as necessidades do Estado. Então, o que acontece é que você tem uma desterritorialização do voto. A pessoa vota num lado e agora
ver o seu político representando o outro lugar, né? Eu acho que isso pode frustrar o eleitorado. Ou pior, se não frustrar o eleitorado, acaba sendo uma situação em que a gente está numa situação ainda pior, né? Se não frustrar. Deveria gerar um incômodo, né? Quer dizer, o eleitorado de São Paulo. Que a gente até entende, por exemplo, alguém que foi candidato a prefeito, e 2 anos depois sai a governador. É ruim e tal, porque a pessoa votou nela, mas a gente entende porque está dentro de um contexto, né? Quer dizer, a pessoa está ali na cidade do Rio, vai para o governo do Rio. Está na cidade de São Paulo, vai para o governo de São Paulo. Agora, sair candidata a deputada federal 2 anos depois, por São Paulo, 2 anos depois ser candidata a vice-prefeito em Curitiba, parece incoerente, né? Parece que não tem lógica isso. O professor, não era Tapa melhor, na cara. não é melhor então fazer o seguinte? Não tem mais essa de local de votação, né? Quer dizer, eu muitas vezes justifiquei o voto porque estava em outra cidade a trabalho, então posso votar em qualquer lugar mesmo, né? Já que os políticos estão indo para qualquer lugar, a gente vota onde está. É melhor liberar geral, não é não? E tem um tapa na cara aqui a São Paulo, né? Ao estado de São Paulo. Ela foi eleita por São Paulo, ela nem tinha domicílio aqui, tanto é que o marido dela foi impugnado. Ela só não foi impugnada porque alguém dormiu pelo caminho e precluiu isso. Ela nunca teve domicílio em São Paulo. Se elege, mostra que esse casal tem um apetite pantagruélico. E aqui eu vou usar da sabedoria lusitana, da sabedoria portuguesa, que ensina, e esse pessoal não aprendeu, que não se deve passar de cavalo a burro. E o que a gente está assistindo? Alguém saindo de uma representação como deputado federal. Ela é uma deputada federal para ser vice-prefeita. E o que manda uma vice-prefeita? Vamos pensar em termos de importância, não só importância para o país, mas como é reduzida a atribuição, a função de um vice-prefeito. Então, ela troca, dando um tapa na cara no estado de São Paulo. Exatamente. E aí, se não for eleita, ela volta ao cargo, é isso, né? De deputada federal por São Paulo, até se candidatar novamente, se ela tiver registrada no Paraná, pelo Paraná. Ou talvez ela resolva mudar para São Paulo de novo. A gente vai ter que esperar nessa, Sakamoto. Ela só teria que se desincompatibilizar do cargo caso ela tivesse num cargo do executivo e aí que é de cargo majoritário e aí tivesse que passar para disputar um outro cargo, etc. Agora, no cargo como deputada, né, ela pode tentar, como tem vários outros, por exemplo, o Guilherme Boulos é deputado, vai tentar São Paulo, a Tabata Amaral é deputada, vai tentar São Paulo, se não Mas conseguir, são volta. deputados de São Paulo, né? Pelo menos. Essa é É. deputada por São O Paulo, vai Diego, tentar Curitiba. Mas eu Diego, em acho, toda a eu acho que ela Europa, vai ter que mudar o domicílio eleitoral dela. Não, eu acho que ela já mudou é que até, mas deputado mas ela federal vai tem. continuar respondendo como deputada por São Paulo, não pelo cargo pelo qual ela foi eleita. O deputado federal, ela passa a ter, a partir da investidura dela, deputada federal, ela passa a ter domicílio em todo o Brasil. Então não se trata só de especificamente isso. Agora é importante que na Europa toda se faz uma distinção entre eleições administrativas e eleições legislativas. Então, ela, que nunca teve experiência nenhuma, ela se colocou como uma candidata a quê? Ao Legislativo Federal. E agora ela vai e pula para uma atividade de vice e administrativa. Então, veja, é um pula-pula e não tem coerência alguma. Ela não, continua sem experiência numa área e sem experiência na outra, se é que ela vai ser eleita.